Marcela. Agradeço de novo os dois palestrantes. É muito importante a gente ouvir também a visão da indústria, né, e ouvir a visão dos empreendedores, né, nessa nossa reflexão de 2 dias aí. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês da plateia e eu tenho uma pergunta também, minha. Como não dá para ficar dando WhatsApp aqui, eu vou fazer ela direto, ok? Primeiro para o Guilherme. Guilherme, o Guilherme Stein fez uma pergunta para ti. Ele colocou se é possível... Vou eu usar meus óculos, né? Fica mais fácil. É possível aliar o desenvolvimento de parques eólicos a um processo de industrialização da cadeia produtiva eólica aqui no Estado. A questão dele é uma questão que eu também tem a ver com o que eu tinha pensado também. E como você avalia o papel e a disponibilidade de fontes de financiamento para renováveis? São 2 questões, na verdade. Tá. Bom, a gente entende assim que a indústria ela vem com questão de investimento, né? Tem que vamos dizer, tem que surgir os atrativos, tem que o mercado reaquecer. A gente tinha essa discussão muito grande da questão da conexão, né? Era um grande pleito dos investidores. Os investidores falavam, tá, mas calma aí, tem conexão? Não, não tem. Tá, então não vamos nem discutir porque não tem o que fazer. Isso aí chegava na EPE, chegava em todos os órgãos a mesma pergunta. Não, mas agora os chineses estão vindo. Tá, mas já chegaram ou não chegaram? Né? Era a grande discussão. Né? Bom, chegaram. Né? Chegaram, assinaram um termo. Né? Agora a gente tem uma situação para se resolver. Tem que as obras acontecer, é todo um processo. Né? A gente, mas enfim, então com isso existe agora uma situação, né? Porque era a grande colocação da maioria dos investidores, dos grandes empresas de geração. Não, a gente vai, é só ter conexão. Né? Me dá a tomada que a gente começa a entender, porque o vento a gente conhece, a questão toda, né, da situação a gente conhece, né, submercado nos interessa também pela questão de trabalhar um novo submercado e um pouco dessa situação, né. Então isso tem que ser formado, isso não é rápido, né, o processo ele precisa acontecer, não pode ser um ano sim e para, né, tem que ser um processo contínuo de crescimento. E aí sim a gente entende que a indústria vai começar a se consolidar, como tentou fazer isso lá nos anos de 2011, né, e depois acabou que não prosperou. Tá? E a segunda pergunta era a questão dos financiamentos. Né? Financiamentos. Bom, financiamentos, a gente tem um competidor no Nordeste muito agressivo e bom, né, no que faz, que é o BNB. Né? As taxas, o processo deles é muito competitivo, muito bom, né? E a gente sempre coloca para os nossos órgãos aqui, né? BRDE, Badesul, nossos bancos de fomento, para a gente tentar fazer uma composição, né? Porque isso faz sentido, é atrativo, isso entra na competição também, né? Como a gente colocou, né? A competição ela só é justa se todos os pontos forem também trabalhados, né? E é uma situação que tem que ser melhorada, né? A gente entende assim, para ter uma competitividade mais justa, mas sim, é um trabalho que vem se fazendo. Mas eu entendo que com essa mudança e com o reaquecimento, né, do nosso polo aqui, né, sul de possibilidades aí para o setor de renováveis e eólica especificamente, a gente tende a melhorar esses números e esse panorama. Dos dois aspectos, né? Excelente. A observação que eu queria fazer, a pergunta, né, sobre a questão da regionalização de leilões. Né? Na universidade, a gente está ainda começando, mas está fazendo um estudo sobre a questão de regionalização do ponto de vista da estabilidade da produção, né? Pela diferença de clima entre as regiões do Brasil, que tem vento, né? E a possibilidade de uma certa complementaridade do próprio vento, né? Não estando tudo concentrado numa região só, isso traz mais estabilidade. Então, desse ponto de vista, a gente tem discutido dentro da universidade. E aí a pergunta é sobre como anda essa discussão, se tu tem alguma observação mais sobre essa questão, porque também teria o aspecto do empreendedor, né? Claro. Nós, assim, a gente
se policia muito, né, até como gaúcho, pela questão do bairrismo, do conflito, né, porque nós somos, né, temos aquela característica belicosa, assim, mas que de uma certa forma, o que a gente entende, né, e até uma questão geográfica, né, a gente fala assim, o Rio Grande do Sul faria um pouco mais de sentido, né, na questão de potencial eólico com Uruguai e Argentina, porque daí seria um grande potencial, né, uma bacia eólica bastante importante, juntos, né, nesse processo, como é o Nordeste, porque tem toda uma composição de uma região grande que atua, né. Isso tem uma influência muito importante, porque quando a gente fala de questões até políticas, né, a gente até coloca isso, né, e eu como presidente hoje do Sindicato de Energia Eólica, me aproximei muito dos sindicatos de energia dos outros estados, principalmente os do Nordeste, né. Então a gente tem uma relação hoje com o Rio Grande do Norte, principalmente Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, e Ceará, muito forte, né, porque é a colocação que a gente falou, assim, a gente é um pouco, né, até um termo que esses tempos o secretário Eberson colocou, né, que a gente é ovelha desgarrada, né, eu não gosto muito de falar desse termo assim, mas realmente a gente fica numa posição, o Brasil é muito grande, o Brasil ele é muito comprido, se a gente for falar, né, os Estados Unidos é largo, o Brasil é comprido, a gente tem um distanciamento geográfico muito grande que a gente precisa suprir com conversas, com dinâmicas, né, aí de entendimento de todos os setores, né. E o que a gente vê nesse processo é a regionalização, né, a busca desse formato. Não é um formato que a gente busca simplesmente para nós, como o Rio Grande do Sul. Não, é uma busca por submercados, por demandas de submercado. A demanda do submercado sul necessita de mais energia, beleza, não é fonte eólica só, tem fonte eólica, tem PCHs, né, tem térmicas aqui para atuar, o submercado sudeste tem biomassa, tem gás, né, como grandes fontes, né, de atuação. A gente quer que surjam essas demandas para se ter esse tipo de atividade, por quê? Porque para nós, e a gente sente, né, que os grandes players hoje trabalhar com preços de R$90 por megawatt, que é até um ponto que a gente estava falando, ele é muito, muito, muito exíguo o valor, né? Fica até difícil de se trabalhar. E aí entram os grandes players, né, mundiais, com fundos mundiais, né, nesse processo aí. Ele é difícil de trabalhar com esse tipo Então, uma atratividade, né? Já que a gente sabe que na ponta se paga, momentos agora de PLD de R$500 por megawatt, quem sabe um número um pouco mais atrativo para não ficar num eletrocardiograma todo momento, né? Também olhar o sistema como um conjunto, né? Também. Perfeito. Muito obrigada, Guilherme. Marcela, eu vou fazer uma pergunta para ti do público. Foi... O engenheiro Marcos Queizo fez uma pergunta sobre as baterias. São componentes importantes para a operação do sistema com fonte intermitente, né? E, na sua opinião, responsabilidade dos investimentos para a colocação dessas baterias deve ser da própria fonte intermitente, do investidor na solar, por exemplo, ou das concessionárias, né? Quem seria responsável pelos bancos de baterias? Qual é a visão? Eu entendo que teria interesse de ambos os lados. Entendo que, claro, o produtor ele vai ter um período maior de venda, se ele acha que, enfim, o investimento vai compensar, mas acho que também existiria um interesse muito grande por parte do governo, não digo da distribuidora, mas por parte avaliando de uma forma mais ampla o sistema elétrico como um todo. Isso seria interessante para a absorção dessa necessidade aí. A gente viu até aquele gráfico que mostra essa demanda sendo absorvida nos Estados Unidos, naquele horário em que as fontes fotovoltaicas começam a desligar, né? E a gente também viu aqui que a gente tem uma necessidade para a ponta
de alternativas para a ponta, né? Então, isso talvez poderia ser incentivado de uma forma um pouco mais ampla. Se vai valer a pena, talvez, para o pequeno investidor, o investimento dele ali vai compensar ou não, acho que poderia ser primeiro pensado de uma forma um pouquinho mais ampla, né, para que a gente pudesse, talvez, absorver aquele gap, aquela necessidade que a gente tem para a ponta, principalmente. Muito obrigada. E essa observação sobre o... Eu gostei muito da tua discussão, ia fazer um comentário sobre isso, sobre essa observação do crescimento do custo da energia elétrica também, que é uma coisa que normalmente a gente não leva em consideração, né? Muito, muito importante para a análise de quem vai investir, né? Realmente gostei da tua observação. Obrigada. Obrigada. Agradecemos de novo aos nossos palestrantes e a presença de todos. Muito obrigado à mediadora, aos palestrantes.